Boa tarde, Dom José. Obrigado por nos ter concedido estes minutos para falarmos. A primeira pergunta que ele coloca é, mais uma vez, de regresso à sua ilha. Como é que é voltar a São Jorge? Muito obrigado por este convite e começo por dar as minhas saudações a todos que nos seguem nas redes sociais e o meu apreço por todos aqueles que se encontram em qual seja a parte do mundo, porque também eu sou um pouco dessa experiência de viver em diferentes partes do mundo. Portanto, é precisamente porque vivemos em diferentes partes do mundo que sentimos o desejo de voltar para a nossa terra, o nosso berço, o lugar onde as nossas raízes se encontram e reencontrar-se com a terra, o mar, o firmamento e as pessoas, porque ao fim e ao cabo as pessoas é que completam e dão o sentido à terra onde nós vivemos. Há quem diz que casa é onde as pessoas te esperam e aqui há sempre quem nos espera e por isso a casa e é a nossa raiz, o nosso ser é daqui. Tem poucas recordações de quando saí de São Jorge. Sim, portanto, depois do vulcão dos Capelinhos em 58 e o sismo aqui em São Jorge em 64, a família foi para o Canadá, para Ottawa, e ali se estabeleceu. Eu tinha 3 anos de idade, agora tenho 63, portanto já lá vão 60 anos que a família foi para lá. Mas neste entretanto não é que eu tenho vivido junto da família, até tem sido ao contrário, eu tenho vivido longe da família. Passei 20 anos em Roma, depois também passei 5 anos e meio na Arménia, na Geórgia e estive também no Congo e agora já há 2 anos que estou nos Camarões e na Guiné Equatorial. Portanto, tenho, obviamente, como eclesiástico, como sacerdote e agora como arcebispo, dentro de um contexto muito particular, porque faço parte do Serviço Diplomático da Santa Sé. O Serviço Diplomático da Santa Sé é o mais antigo no mundo. Podemos até falar nos Atos dos Apóstolos, quando São Pedro Apóstolo manda um representante ao Concílio de Jerusalém. Está lá escrito nos Atos dos Apóstolos, na Sagrada Escritura. E, portanto, esta tradição tem continuado e eu sou um de 90 arcebispos que estão à completa disposição do Papa para nos mandar onde ele deseja. E nós temos, portanto, embaixadas, propriamente embaixadas, que são chamadas nunciaturas apostólicas, em quase todos os países. E nós somos transferidos em mandados segundo as necessidades, segundo, portanto, os contextos e por isso essa razão que ultimamente tenho estado constantemente em transferência para encontrar povos, seja católicos, como não católicos, como muçulmanos e ortodoxos, crentes e não crentes. E a nossa finalidade é de viver, testemunhar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, e porque eu acho que mais importante do que as palavras é o nosso modo de viver. E, portanto, o Papa usa-nos nesse sentido e é um grande privilégio, uma grande honra ser um núncio apostólico, porque tem a confiança do Papa. E, portanto, tenho hoje ocasiões de o encontrar e de poder servir a Igreja num modo muito privilegiado. O senhor, antes de estar, agora nesta altura, está como núncio apostólico na Camarões e na Equatorial, antes esteve na Arménia e na Geórgia, portanto, que é no fim da Europa, princípio da Ásia. Como é que foi estar lá, à volta de 5 anos, né, que esteve lá? Como é que foi aquela estadia nestes 2 países? Pertenciam, para quem não sabe, eram repúblicas da antiga União Soviética. Exato, exatamente isso. Eram repúblicas da União Soviética. Cada um desses países, a Geórgia e a Arménia, tem as suas histórias muito antigas. Portanto, histórias fascinantes
culturas muito ricas. Ali estamos no caminho da seda, que vai até a China. Aqui nos Açores estamos no caminho marítimo, que vai até a China, os Japões, mas ali era mesmo, portanto, o caminho terrestre, o caminho da seda. E, portanto, são países, povos que já viram chegar e partir muita gente, não é? Com tantos diferentes interesses. E eles têm uma cultura muito antiga. Por exemplo, é provado cientificamente que naquela região se produz vinho há 8.000 anos, 8.000 anos, porque encontrar resíduos nos barros antigos que fazem prova científica que já existia a produção de vinho. De facto, se formos a ver as Santas Escrituras, as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, o Monte Ararat, que é onde a barca de Noé encalhou, portanto fica ali na proximidade de Arménia, e portanto há um passo que fala-nos de, portanto, já a produção do vinho nessa altura. E portanto era fascinante. Atualmente, obviamente, é um país, tanto um como o outro, que não são católicos, são cristãos, mas não são católicos. A Arménia é uma igreja à parte, muito ligada à sua história, é uma igreja armena apostólica, na sua maioria. É uma igreja muito antiga, muito importante, é uma igreja irmã da Igreja Católica. E na Geórgia é uma igreja também muito antiga, era ortodoxa, era muito ligada à igreja de Antioquia, que se fala no Antigo Testamento, e era autocefala, quer dizer, era independente já no século VII, quer dizer que é muito antigo. E então ali tínhamos uma missão que era um pouco mais a nível ecuménico, portanto relações entre outros cristãos que não estão em comunhão com o Papa. Eles receberam visitas do Papa João Paulo II, Papa Francisco, de longa história. E, portanto, o papel do Núncio Apostólico era manter estas boas relações e aprofundi-las quanto possível, e ao mesmo tempo, portanto, havia questões de dignidade humana, portanto, com respeito a refugiados, com respeito à dignidade humana que, portanto, estávamos muito envolvidos, prisioneiros políticos, portanto, tudo aquilo que tinha a ver com a soberanidade e a integridade territorial. A Santa Sé, eles faziam muito conta sobre a nossa diplomacia internacional para também promover estes direitos humanos, se assim quer dizer, neste contexto. Nestes países, portanto, eu tive a honra na Arménia de abrir a primeira Nunciatura Apostólica, a primeira embaixada da Santa Sé. A Arménia tinha aberto uma embaixada junto à Santa Sé, junto ao Vaticano, 10 anos antes, e portanto eu tive esta missão de abrir esta Nunciatura Apostólica. E também a Arménia é a terra de Gulbenkian. O Gulbenkian, talvez algumas pessoas se recordam, eu recordo-me aqui em São Jorge, quando vinha de férias no verão, de ver as carrinhas de bibliotecas do Gulbenkian, que andavam de freguesia em freguesia, e os jovens iam lá fazer empréstimos de livros e ficava por uma semana, até à semana depois que vinha de novo, e trazia-se o livro e tirava-se outro livro. E estas carrinhas do Gulbenkian era graças a este Sr. Gulbenkian, que era armeno, que deixou uma fundação muito importante a Portugal, e em todo o país desenvolveu o setor cultural num modo muito importante, e isso chegou até aqui, mesmo aqui à Ilha de São Jorge e às freguesias mais retiradas. Portanto, eu senti-me também um pouco chamado a servir na Arménia, porque tinha visto o trabalho de um armeno junto de nós aqui, e então eu senti que era mesmo tinha também um dever junto à nação armena, para também fazer alguma coisa a favor deles, como o português, se queremos dizer assim. Na Geórgia, portanto, o mundo ortodoxo, portanto, tivemos um trabalho muito intenso ecuménico entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa,
E talvez o ponto interessante e histórico foi conseguir um concerto na Capela Sistina, no Vaticano, a convite do Papa Francisco, na altura, onde as duas capelas, a capela do Patriarca Ortodoxo e a capela do Sistina, os cantores da Capela Sistina, cantaram juntos uma Ave Maria que tinha sido composta pelo próprio Patriarca georgiano. E as duas capelas a cantar juntos neste quadro esplêndido de Michelangelo da Capela Sistina eram quase duas grandes obras que se juntavam, porque a Geórgia tem uma polifonia que é reconhecida pelo Unesco como um património da humanidade. É uma polifonia, um cântico só a vozes, às vezes com 10 vozes, que é admirado por todos, e então trazer esta antiga tradição e cultura à Capela Sistina eram duas grandes obras que se encontravam, portanto, Michelangelo e a polifonia georgiana, e ao mesmo tempo era um grande sinal não só cultural, mas também ecuménico, porque duas tradições cristãs se juntavam a rezar juntas o Ave Maria, pela paz no mundo. E, portanto, estas iniciativas e estes sinais, com uma certa criatividade, com um certo entusiasmo, faz com que os povos se vejam uns aos outros com maior humanidade. A vida tem um compasso de uma música que diz: não me arrependo que faço, mas do que ainda não fiz. Por isso hei de voltar, por isso hei de... Dom José, após ter estado como núncio na Arménia e na Geórgia, agora está como núncio apostólico nos Camarões e na Guiné Equatorial. Qual é o balanço que faz? Sim, depois de 5 anos e meio na Arménia e na Geórgia, Tbilisi e Yerevan, portanto, o Papa Francisco em 2022 pediu-me para eu ir para a missão diplomática nos Camarões. Portanto, nos Camarões é um país bilingual, inglês e francês, e na Guiné Equatorial é um país, o único país na África que é espanhol. Portanto, nos Camarões, portanto, é um país muito bonito, com muita riqueza natural, um país que produz comida, alimentação para exportação, tem também muita riqueza de minerais e portanto, tudo faz acreditar que tem um futuro muito prometente. A única dificuldade atual é que temos, digamos, 2, 3 conflitos que estão atualmente ao vivo. Primeiro é o conflito da região anglófona, que quer se separar, ou tem um grupinho que se quer separar, e já há 8 anos que estão, portanto, em violência. E há 8 anos temos procurado a Santa Sé de colaborar para ver se há um diálogo e uma compreensão para que se possa acabar com a violência e vir a certo acordo. As coisas vão indo, tem-se feito passos, ainda há algum trabalho a fazer. E temos um outro desafio, um grande problema da violência no norte do país, que fica perto do Sahel, e aí temos grupos extremistas islâmicos, como o Boko Haram, que, portanto, usam a violência, por vezes, para fazer mal às comunidades cristãs. E depois temos um terceiro problema, que é de refugiados. Temos quase 1 milhão de refugiados que vêm de outros países da África, como do Tchad e a República Centro-Africana, e que, portanto, vêm para o país, estão em campos de refugiados. Alguns destes campos têm 100 mil e a 400 mil refugiados que
mais ou menos são assistidos por várias organizações internacionais, inclusivamente por várias instituições católicas, como o Jesuit Refugee Services e outras instituições que procuram ir ao encontro das necessidades imediatas no desejo de encontrar soluções mais permanentes e estáveis para o futuro. Portanto, é uma zona que é muito prometente, tem muita promessa de um grande futuro, mas no presente temos alguns desafios. Daquilo que se lê, portanto, em África, a Igreja Católica tem vindo a aumentar o número de crentes, de aderentes à religião católica. A que é que se deve isso? A Igreja Católica está presente em todas as religiões, mesmo aquelas mais remotas do país, e em todos os lugares eles têm escolas, têm clínicas, têm centros sociais e centros para o desenvolvimento. A Igreja, portanto, é uma entidade que as pessoas acreditam, portanto, é uma entidade moral que tem dado para o povo um grande contributo no desenvolvimento, seja humano como também estrutural. E então, geralmente as pessoas olham para a Igreja como homens da sua palavra e de fazer, para realmente como sinais de esperança, não é? A Igreja, por sua parte, procura de envolver os habitantes para que aqueles recursos que chegam ao terreno sejam fermento que encoraja todos a trabalhar para tomar, digamos, as situações em suas mãos e formar o futuro que desejam no seu país. E a Igreja está ali para estar ao lado, a canto de todos estes esforços. Dom José, nesta altura, é o único, ou tem mais algum núncio apostólico que seja português? Atualmente, portanto, nascido em Portugal, sou o segundo núncio na história da diplomacia da Santa Sé. O primeiro núncio foi o atual cardeal Monteiro de Castro, que está reformado, e há um colega meu que é angolano, que também é de língua portuguesa e que está no Paquistão a exercer o ministério de núncio apostólico. Temos, portanto, tido na nossa história muitos sacerdotes que têm ingressado, digamos, no serviço diplomático da Santa Sé, mas na história de Portugal, com todas as suas colónias espalhadas por todo o mundo, estes candidatos acabavam por ser nomeados como bispos residenciais em diferentes partes do mundo. O último candidato que era muito interessante era o Monsenhor Tavares, que era de Rabo de Peixe, de São Miguel, e ele foi o chefe da secção portuguesa da Secretaria de Estado e foi o Monsenhor que acompanhou o santo, agora santo, Paulo VI, na primeira viagem pontifícia a Fátima, em 67. E, portanto, quer dizer, tenho visto sempre figuras portuguesas, eclesiásticas de grande relevo. Obviamente o contexto histórico e o enquadramento das coisas muitas vezes ditam onde acabamos de exercer o ministério e como vamos fazê-lo. Podemos dizer que já se sente um homem do mundo. Quer dizer, portanto, tenho atravessado vários países, várias experiências de paz, de guerra, ecuménicas, menos ecuménicas, e todas estas experiências fazem parte de quem nós somos e faz parte, digamos, do senso de serviço, porque ao fim e ao cabo sou um sacerdote, em primeiro, sobretudo, agora atualmente um arcebispo missionário, que é também diplomático, e porque ao fim e ao cabo
é no apresentar as cartas credenciais do Papa que me dá a habilitação para poder estar ativo no ministério. E, portanto, é uma mistura muito rica de experiências e de responsabilidades que muito me honra e que me permite de servir o Evangelho, Jesus Cristo e a Igreja Católica que se espalha em todo o mundo, num modo muito privilegiado. Do meu mar tenho saudade, da minha rua lembrança. Por vezes sinto vontade de voltar a ser criança. Quando se parte de um cais e se deixa alguém ficar, há medo de nunca mais. Dom José já serviu 4 papas desde que é padre, portanto, o Papa João Paulo II, o Papa Francisco, o Papa Bento XVI e agora o Papa Leão XIV. O que é que retira de cada um deles? Todos os papas são sucessores do apóstolo Pedro. E há uma continuidade na doutrina que eles todos procuraram projetar no seu ministério e no mundo. Portanto, a doutrina da Igreja não mudou, é a mesma. Houve um jornalista americano que usou a expressão que eu achei muito engraçada, que enquanto o Papa Bento ensinava a doutrina, a música de Mozart, o Papa Francisco usava os mesmos palavras, os mesmos versos, mas com a samba latino-americana. Mas a doutrina não mudou, porque ao fim e ao cabo é o depósito da fé que vem do tempo de Cristo e dos apóstolos. Cada um é o homem do seu tempo, da sua história, cada um é providencial. João Paulo II, que assistiu os últimos anos e estive presente no seu funeral em Roma, em 2005, era o homem, portanto foi o Papa foi Papa 26, quase 27 anos, e portanto foi um Papa de grande transformação na Europa, se queremos usar os termos Europa Leste, Europa Oeste, e portanto foram anos históricos que não podemos ignorar de maneira nenhuma, foi essencial. E ele como figura foi uma figura que tocou a história do mundo. Pois Papa Bento XVI, eu trabalhei os 8 anos junto a ele e é o grande Papa da doutrina da Igreja, o grande teólogo, ele era um homem de grande gentileza que a maior parte do tempo as câmaras, os meios de comunicação não conseguiam apreciar a profundeza e a grande gentileza deste homem, um verdadeiro gentleman dos gentlemen e com uma profundeza espiritual sem igual. Depois, Papa Francisco, pois eu a ele também trabalhei em grande proximidade. Foi ele que me nomeou arcebispo e núncio apostólico. Foi ele, com as suas próprias mãos, que me ordenou na Basílica de São Pedro, e onde eu trabalhei de grande proximidade com ele. E foi ele que me deu, portanto, as missões que eu recebi, portanto, como núncio apostólico na Geórgia, na Arménia. Portanto, é o Papa que foi ao encontro do mundo, que encontrou, procurou trazer o Evangelho no modo mais acessível possível às populações do mundo. Foi o Papa das periferias, que foi desde o mau tempo nas Filipinas até os lugares mais difíceis no mundo. E isso marcou muito o povo e os fiéis no seu testemunhar Cristo. E agora estamos com o Papa Leão XIV, que tive a honra de o encontrar no mês de junho. Tivemos 3 ocasiões que nos trocarmos, portanto, conversarmos. E este Papa Leão é um Papa que projeta uma grande paz
estabilidade. É uma pessoa, é o primeiro Papa que é da América, dos Estados Unidos. O Papa Francisco era da América Latina também, do Novo Mundo. Ele parece que incorpora diferentes povos na sua própria genealogia e, portanto, estamos no início, ainda não há um ano, mas, portanto, vê-se que é um centro unificador e de estabilidade num mundo que traz muitos desafios, desde da Ucrânia, a Terra Santa, tantos lugares na África e em tantos outros que nem sequer são mencionados nos noticiários. Portanto, eu sei que este ano o Papa Leão está, portanto, dentro deste jubileu que foi anunciado e celebrado, começado pelo Papa Francisco e até o fim de dezembro, portanto estamos no ano jubilar e ele está, portanto, a perseguir este programa, estas atividades, está em Roma a acolher todos os grupos de peregrinos que vêm para celebrar o ano jubilar. Tudo nos leva a acreditar que no fim do mês de novembro ele vai se encontrar com os patriarcas ortodoxos para celebrar 1700 anos do credo que foi nos dado pelo Concílio de Niceia, na Turquia, e depois temos 2026, que não está muito longe. E tudo me leva a acreditar que está-se a trabalhar muito para preparar o ano que vem. Fica no meio do José também teve vários anos na Secretaria de Estado do Vaticano. Pode-nos falar sobre essa sua experiência e como é receber os presidentes mais ilustres do mundo? Fui convidado no tempo de João Paulo II, em 2002, para exercer funções na Secretaria de Estado. Inicialmente, portanto, eu me ocupava da África Ocidental e trabalhei sobre 14 diferentes acordos entre Estados africanos e a Santa Sé, naquilo que, digamos, na Europa, aqui em Portugal, talvez se compreende mais como as concordatas, só que são um pouco mais simplificadas, mas tocam diversos aspectos da vida e eles dão-nos um quadro jurídico e, ao mesmo tempo, permitem que haja uma estabilidade para melhor servir no ensino, na saúde e no desenvolvimento e nós na Igreja nós servimos todos, não importa qual é a religião, qual é a etnia, a nacionalidade, e estes acordos na África, como noutras partes, portanto, estabeleciam uma certa estabilidade para que nós pudéssemos funcionar melhor. E então, pelos primeiros 10 anos, eu tinha muito essa responsabilidade, pelo menos na África Ocidental. Depois fui chamado a exercer outras funções, como chefe de protocolo. Portanto, tinha uma certa responsabilidade, especialmente no início do pontificado do Papa Francisco, porque fui nomeado pelo Papa Bento XVI, o Papa Francisco, portanto, manteve-me por uns quantos anos, e aí, portanto, são momentos muito importantes e marcantes na história de países, ficam na história, quando um chefe de Estado encontra o Sumo Pontífice. E, portanto, sim, encontrei mais de 200 chefes de Estado, chefes de governo, naqueles 5 anos e meio que tive como chefe do protocolo da Secretaria de Estado e, portanto, inclusivamente o Presidente Sampaio, o Presidente Rebelo, e foram momentos também importantes porque praticamente se tocava na história do mundo, se tocava na história de um povo. E praticamente sentimos que estávamos mesmo, se posso dizer, a fazer história, não é? Porque eram momentos que ficavam gravados nas histórias dos presidentes e dos povos. Quando recebeu lá os presidentes da República Portuguesa, era algo especial diferente dos outros ou para si não tinha
um sabor especial. Sim, certamente que sim. A gente, portanto, encontra um conterrâneo, se podemos dizer assim, e é sempre com um certo afeto que falamos na mesma língua e que, portanto, sentimos a mesma missão, não é? No estreitar as relações diplomáticas que muitas vezes começam pelas relações pessoais. Eu tive também a honra de ser condecorado 2 vezes pelo Estado português com a Ordem de Cristo e a Ordem do Infante Henrique, e tudo isto mostra o apreço, seja da parte da nação portuguesa, como também da parte do Estado da Santa Sé, que dispõe pessoas com diferentes experiências, com diferentes origens, para acolher ao máximo quem nos visita. Aí é que é a maravilha da Igreja, porque a Igreja, tendo 1,4 bilhões de fiéis, pode chamar quem quer, de onde quer, para fazer uma função que necessita, e aí é realmente a riqueza desta grande instituição que é a Igreja, espalhada por todo o mundo e com pessoas especializadas em tantos diferentes setores, e que faz com que trabalhamos juntos para promover a dignidade humana e, obviamente, no fundo, o Evangelho de Cristo no nosso atuar. Dom José já percorreu uma parte do mundo, teve vários continentes, mas a Ilha São Jorge continua a ter um cantinho especial no seu coração. Encontramos aqui diante de um lugar, um monumento histórico e icónico da nossa ilha de São Jorge, que é a Igreja de Santa Bárbara, uma das mais antigas, um dos mais antigos lugares de culto da nossa ilha, que com toda a beleza histórica que ela reveste e que nos faz recordar aquilo que o nosso povo é e foi e que será. E depois, quando a gente volta para aqui, é consciente deste grande contexto histórico de família pessoal, mas também que se insere dentro de uma história mais larga, que é da região dos Açores, como também no contexto português, e daqui, portanto, tantas caravelas aqui passaram, onde nas velas estavam a cruz de Cristo, e nós continuamos a viver aqueles bons princípios que levam a bons trabalhos. Nós já vamos terminar essa entrevista barra conversa. Quer deixar uma mensagem final para aqueles que nos vão ver e ouvir? Palavras podem ser tantas, mas no fim eu penso que é o testemunho que fala mais, e eu creio que, portanto, como arcebispo missionário, desejaria era apelar ao coração, porque creio que nós somos chamados a dar sempre do melhor que nós temos e que nós somos, para que possamos construir uma sociedade sempre melhor, onde nós procuramos as soluções, onde nós procuramos realmente construir e promover aquilo que é de mais digno e nobre do nosso povo. Muito obrigado, Dom José. Quando se parte de um cais e se deixa alguém ficar, há medo de nunca mais poder ali regressar. Fica no meio do mar, até onde vou morrer. Chamo de meu lugar, mesmo longe sem o ter. Não me sais do pensamento, és razão do meu cantar, mas és também o alento que me acalma o sentimento quando em ti penso a chorar. A vida tem um compasso de uma música que diz: não me arrependo que faço, mas do que ainda não fiz. Por isso hei de voltar, por isso hei de dizer: minha terra és meu lugar, e em ti
que me acalma o sentimento quando em ti penso a chorar. Do meu mar tenho saudade, da minha rua lembrança. Por vezes sinto vontade de voltar a ser criança. Quando se parte de um cais e se deixa alguém ficar, há medo de nunca mais poder ali regressar. Fica no meio do mar, até onde vou morrer. Chamo de meu lugar, mesmo longe sem o ter. Não me sais do pensamento, és razão do meu cantar, mas és também um alento que me acalma o sentimento quando em ti penso a chorar. A vida tem um compasso de uma música que diz: não me arrependo que faço, mas do que ainda não fiz. Por isso hei de voltar, por isso hei de dizer: minha terra és meu lugar e em ti quero morrer. Fica no meio do mar, até onde vou morrer. Chamo de meu lugar, mesmo longe sem o ter. Não me sais do pensamento, és razão do meu cantar, mas és também um alento que me acalma o sentimento quando em ti penso a chorar. Do meu mar tenho saudade, da minha rua lembrança. Por vezes sinto vontade de voltar a ser criança. Quando se parte de um cais e se deixa alguém ficar, há medo de nunca mais poder ali regressar. Fica no meio do mar, até onde vou morrer. Chamo de meu lugar, mesmo longe sem o ter. Não
ser criança, quando se parte de um cais e se deixa alguém ficar, há medo de nunca mais poder ali regressar. Fica no meio do mar, até onde vou morrer. Chamo de meu lugar, mesmo longe sem o ter. Não me sais do pensamento, és razão do meu cantar, mas és também um alento que me acalma o sentimento quando em ti penso a chorar. A vida tem um compasso de uma música que diz: não me arrependo que faço, mas do que ainda não fiz. Por isso hei de voltar, por isso hei de dizer: minha terra és meu lugar e em ti quero morrer. Fica no meio do mar, até onde vou morrer. Chama